Agora, vê bem, Bruno, eu estou com uma bronca agora que eu quero compartilhar com vocês dois. Queria ouvir, a gente tem pouco tempo, mas eu queria ouvir vocês sobre isso. Cara, passaram-se esses anos do governo Lula, né, e a gente viu aquele cenário terrível, né, de 2022, nas eleições, em que a igreja evangélica apoiou maciçamente o Bolsonaro e tal. Aqui de onde eu estou, olhando, eu não consegui perceber uma mudança significativa. Veja, a pandemia, Bolsonaro na pandemia, aquilo tudo que a gente viu e nem precisa comentar. Depois, Bolsonaro no golpe de Estado, e a gente também não precisa comentar nada. E a igreja evangélica está lá, bicho, leal, fiel ao bolsonarismo. Ou vocês estão vendo mais do que eu e estão percebendo alguma mudança? A igreja estremeceu, a igreja se dividiu. Um significativo grupo que era bolsonarista agora tem uma visão crítica em relação a eles? Vocês estão enxergando isso ou não? Vai lá, Bruno. Pô, vou tomar a palavra, hein? Eu vou indicar 3 artigos que eu acho que são legais, que a gente publicou na Zelota, que são interessantes para poder fazer um quadro. O primeiro chama Fascismo como Religião e Eleições 2022, que é um artigo que a gente publicou antes do pleito de 2022, fazendo os nossos prognósticos e a nossa análise do processo eleitoral. E um que a gente publicou que chama No Vale de Lágrimas entre a Religião e a Política, que é o que a gente publica depois da eleição, fazendo a retomada do que a gente falou no primeiro e vendo o que aconteceu no processo eleitoral. Foi 10 de 10 aí, a gente não mandou mal não na nossa análise, diga-se de passagem. E um outro texto que é Fundamentalismo e Reprodução Social na América Latina, que é um texto que eu pude publicar na revista Passos, do Departamento Ecumênico de Investigações, e a gente traduziu para a Zelota. Que é ali, nesses 3 artigos, eu acho que dá para a gente fazer um desenho de uma situação que eu vou explicar de maneira bastante sucinta e objetiva, que é a estrutura da igreja e as dinâmicas sociais que fazem com que ela tenda, a igreja evangélica brasileira, para a direita, para ser conservadora. Ela tem história, então eu não posso achar que é porque as pessoas são tapadas ou porque as pessoas são enganadas pelo pastor que tem uma lábia muito grande. Não vou valorizar tanto assim a gargantada do pastor. Tem história, tem dinâmica social, tem luta de classes dentro da igreja, e essa é uma das coisas que a gente chama atenção. As questões de classe que envolvem a igreja evangélica brasileira, e isso é uma questão estrutural. Estrutural em que sentido? Que é como as igrejas se reproduzem institucionalmente, como elas se reproduzem dentro da sociedade brasileira. E qual que é o grande ponto? O grande ponto é assim, se você olhar todos os dados da eleição de 2018 e da de 2022, de quem votou, ou seja, tirando nulos e votos, como é que é? Nulos e branco, é quem votou, quem efetivamente votou. De quem votou, quando você olha o perfil do eleitorado à esquerda, seja de Haddad em 2018, seja de Lula em 2022. O perfil é mulher, majoritariamente, pouco, mas dos 52%, 53%, mas é mulher, pobre, pessoa com baixa escolaridade, baixa renda e que mora em regiões periféricas, e mulher pobre periferia. Então, esse é o perfil de quem vota no Lula, ou quem vota à esquerda. E se você olha... As irmãs, mas aí que tá o ponto. Quando você olha da direita, quando você olha no quem votou em Bolsonaro, qual é o perfil da massa dos votos? Homem, branco, de maior escolaridade. Classe média baixa, empobrecido, remediado, o nome que a gente quiser dar, e galera com muita escolaridade, que mora bem, que tem uma formação mais adequada. Essa população é minoritária no Brasil. Essa população, o perfil que vota na extrema-direita, ele é minoritário. O majoritário está do lado da esquerda. E segue até hoje o mesmo perfil. Só que muita gente não votou, muita gente foi em branco. Qual que era o grupo que desviava dessa tendência geral? O único grupo em que acontecia o contrário era entre os evangélicos. Os evangélicos brasileiros são um grupo que desvia do interesse de classe. Por isso eles são tão visados pela direita brasileira. E eles percebem isso a partir de 2010. Porque 2002 Lula ganha, 2006 Lula ganha, 2010 Dilma leva. E Dilma leva com o Serra, que era o representante da direita brasileira até então, porque não existia as 3 locais de extrema-direita, o Serra quase não vai para o segundo turno. Estando no PSDB, que até então era um partido, hoje não sei o que aconteceu com os coitados, mas até então era um partido. E aí o PSDB estava disputando e o Serra não vai. Ele quase não vai, né? Ele vai, mas no sufoco. A Marina quase vai para o segundo turno. E a Marina quase vai no PV, que é um partido sem capilaridade, desse tamaninho. Aí a pergunta era, como é que o PV, que é um partido sem capilaridade, desse tamanho, quase que vai para o segundo turno? Aí foram ver quem era a massa de votos na Marina. Mulheres, pobres, que disputavam com a esquerda, porque eram evangélicas. Então a direita, a partir dali, sacou que para a gente conseguir roubar voto da esquerda, eu preciso desse grupo, porque ele é muito mobilizado. Então, daí, os políticos da direita tradicional brasileira se aproximam dos evangélicos, que têm suas questões internas muito estruturadas. As lideranças das igrejas evangélicas brasileiras não são de classe média tradicional, são de nova classe média. De classe média que surge durante o século XX. E são de classe média que foi se escolarizando, e que está nos centros, e que decide sobre as igrejas. Então, a liderança da igreja evangélica ela é de classe média branca.
Mas a base é pobre, preta, periferia. Então, quando essa classe média atua como pastor, como liderança, atua por seus interesses de classe. E reproduz isso dentro da instituição. As instituições reproduzem de acordo com os interesses de classe da liderança. Quem produz material didático da escola bíblica dominical? É um cara branco, de centro, que teve escolarização. Quem toma a decisão sobre os rumos financeiros da igreja? Quem teve escolarização, um homem branco de classe média. Quem traduz as músicas da gringa e traz para cá? Um homem branco. Então, tudo dessa estrutura de classe média que reproduz e traz toda essa ideologia e toda essa posição para o discurso como se fosse religioso e estivesse limpinho. E isso é reproduzido em tudo quanto é canto institucionalmente, porque o cara que é o porteiro aqui do meu prédio, eu moro no Minha Casa Minha Vida aqui no Capão Redondo. O porteiro do meu prédio ele é pastor. Ele é pastor e também porteiro. Ele vai para estudar para domingo à noite, ele faz o quê? Ouve a pregação do cara branco da Assembleia de Deus Madureira, que prega dia sim dia também num lugar bem específico em São Paulo, lê os livros da CPAD, que são feitos por essa mesma galera, e reproduz então essa mesma ideologia para fazer a pregação dele no domingo. Ele está reproduzindo o que o branco de classe média está dizendo. E essa vai ser a palavra de Deus, como se ela fosse limpinha. Então o grupo evangélico brasileiro desvia do interesse da classe. Aí que está a sacada do negócio. Então, essa extrema-direita ela vai se aproximando e radicalizando. É a própria direita brasileira tentando usar os evangélicos, estar junto com os evangélicos o máximo, porque daí rouba voto tradicional da esquerda, porque voto tradicional de esquerda é mulher, pobre, preta de periferia. Então as nossas tensões estão aí. E por que é estrutural? Porque essa dinâmica está posta assim. A gente discute essa ideologia, as ideias, a teologia entre homem branco de classe média, majoritariamente. E se a gente ficar aqui, a gente só vai perder. Por isso que é a importância da organização de base. Porque a base não é homem branco de classe média. Aí a gente começa a brincar de outro jeito.